E o Remo conseguiu, né, Gustavo, um empate, estava perdendo, né, enfim, teve jogador expulso, mas acabou, enfim, conseguindo o gol no finalzinho do jogo, praticamente, né? Existe um empate com sabor de vitória? Tem, claro. Sim, Esse foi com um. Acho que foi ontem, né? O É. clube do Remo estava com um jogador a menos no segundo tempo. O Sampaio Corrêa na frente. A gente tem imagens da partida que aconteceu ontem à noite lá no Maranhão. O clube do Remo teve muita dificuldade no início do jogo. O Sampaio Corrêa colocou os seus atacantes para cima da zaga do Remo, estava um pouco pesada ali, e aí a gente tem o lance do jogo, num cruzamento de lateral, a bola passou do Rafael Jansen, o goleiro Thiago acabou rebatendo para frente, e aí na volta o jogador do Sampaio fez o gol, vários erros aí do posicionamento defensivo da defesa do clube do Remo, que acabou dificultando aí e deu essa chance para o Sampaio Corrêa, que tinha no atacante Pimentinha, ex-clube do Remo inclusive, não deixou saudade aqui. O jogador de maior destaque era quem ditava o ritmo ali pelo lado direito, principalmente nas jogadas em velocidade. O Remo foi melhorar no segundo tempo e, curiosamente, a partir da expulsão do Vitor Andrade, depois que o clube do Remo ficou com um jogador a menos, foi quando acabou pressionando mais a equipe do Sampaio Corrêa, que recuou completamente. É um time que está muito desesperado e acredito que o aspecto psicológico acabou pesando para a equipe lá de São Luís, que não conseguiu segurar o clube do Remo mesmo com um jogador a menos. E aí o Lucas Tocantins, que é um jogador que eu não entendo muito como fica sendo reserva desse time do clube do Remo, porque ele é muito importante, sempre muito decisivo. Talvez a intenção do técnico Felipe Conceição é sempre deixar esse jogador como uma opção realmente para o segundo tempo das partidas, porque ele acaba tendo a velocidade como seu principal porte e como seu principal forte, e acaba pegando as defesas adversárias mais cansadas no segundo tempo e acaba sendo um diferencial talvez. Enfim, no final do jogo, um empate que foi muito importante para o clube do Remo, segurou o Sampaio Corrêa, o Sampaio estava ultrapassando o clube do Remo com a vitória, o time lá do Maranhão estava se recuperando dentro da competição, mas no final da partida o clube do Remo conseguiu aí esse gol com o Lucas Tocantins, que deixou o Leão na mesma pontuação do Sampaio Corrêa, né? Agora tem 37 pontos e aí ainda segue nessa primeira parte da tabela de classificação da Série B. Um bom resultado para o clube do Remo, se a gente for levar em consideração o primeiro tempo ruim que fez e também o aspecto de ter um jogador a menos. Vitor Andrade vai ter que melhorar a sua cabeça, faz menos de 3 jogos que ele havia sido expulso, foi expulso no banco de reservas contra a equipe do Avaí e agora recebeu um cartão vermelho, uma entrada muito dura no atacante Pimentinha, inclusive tirou o jogador da partida, saiu mancando. Enfim, tem que melhorar um pouco a cabeça, porque poderia ter prejudicado muito ontem o clube do Remo com essa expulsão. Vamos lá, o Remo arrancou um empate diante do Sampaio Corrêa no final do segundo tempo com um jogador a menos, hein? Vamos acompanhar. Sampaio Corrêa e Remo. Segundo jogo no Castelão com a presença do público, apenas 30% da capacidade foi liberada. Mas tinha espaço para todo mundo, amigo. Torcedor da Bolívia querida, do Remo e até do maior rival, o Papão. Finalizando a 27ª rodada em São Luís, quem tomou a iniciativa foi o Sampaio. Após saída errada de bola, Felipe Coelho, de cara pro gol, mandou no travessão. O Remo respondeu com Felipe G2 e em seguida com Vitor Andrade. Mas quem abriu o placar foi o Sampaio. A jogada começou na cobrança de lateral. A bola ficou na boa para Pimentinha. Ele mandou pro gol. Thiago defendeu e no rebote, Léo Arthur pegou a sobra. 1-0 Sampaio. Aos 17 minutos, a zaga da Bolívia querida vacilou e por pouco Rafinha não empatou. Os azulinos tentaram na bola parada. Marlon mandou um foguete para longe. De falta, Ciel assustou. Na volta do intervalo, o jogo continuou movimentado. Vitor Andrade fez boa jogada pela esquerda, mas na finalização, o goleiro Luiz Daniel defendeu. Só que logo depois veio esse lance aí. A arbitragem marcou falta de Vitor Andrade em Pimentinha. No primeiro momento, o atacante do Leão recebeu cartão amarelo. O VAR foi acionado e o jogador foi expulso. Está cancelando o amarelo. E aí, o vermelho direto para o Vitor Andrade.
O jogo deu aquela esfriada e só aos 36 minutos foi que o Remo arriscou de novo com o Matheus Oliveira. Em seguida, Matheus Oliveira cruzou. Raimar ainda conseguiu tocar na bola, mas acabou indo para fora. O empate veio depois dessa bobeada da Bolívia querida. Raimar tocou para Matheus Oliveira. Ele foi para cima dos marcadores e achou Lucas Tocantins, que encheu o pé. 1-1. O foguete do Lucas Tocantins. Empata o Remo. Poucos torcedores azulinos, porém, muito felizes. Tem barulho do torcedor do Remo no Castelão. Final de jogo, Sampaio Correia 1, Clube do Remo também 1. Tudo é treinamento, né? Venho treinando forte aí durante a semana. Acho que independente se eu entro jogando ou se eu fico no banco, quando eu entro eu quero sempre ajudar a equipe. E graças a Deus hoje eu pude contribuir com o gol. Um resultado, a gente saiu... Perdemos um jogador aqui, né? Sabíamos que não ia ser fácil. Sabíamos que jogar aqui no Castelão é difícil contra o Sampaio. Mas agora é botar os pezinhos no chão aí e pensar no próximo jogo. Tem jogo que a gente vai fazer o gol no primeiro tempo, tem jogo que vai fazer no segundo, mas tudo depende de uma construção durante o jogo todo. Acho que a gente conseguiu, no primeiro tempo, chegar no último terço, teve a chance do Rafinha, outras bolas perigosas, não fomos tão efetivos, mas conseguimos construir algumas jogadas, assim, quem tocava mais a bola, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, foi a equipe do Remo. No Castelão, tudo igual. Resultado que deixa o Remo com 37 pontos. E agora, a equipe de Felipe Conceição terá pouco tempo para se preparar para o próximo desafio, contra o Coritiba, aqui em Belém. O técnico Felipe Conceição é um dos grandes responsáveis por essa campanha do Remo aí na Série B, uma campanha que hoje é muito tranquila, de meio de tabela, mas eu acho que ele tem que também avaliar algumas decisões para a sequência aí da Série B. Uma delas é a escalação do meia atacante Felipe Gedós como falso 9. É uma posição que o Gedós não conseguiu se adaptar ainda. O jogador fica muito escondido na partida. O Gedós costuma aparecer mais no jogo quando recua, como atua realmente como camisa 10, como um armador de jogada. Nas últimas partidas a gente viu que esse posicionamento do Gedós ele não deu muito certo. A outra coisa é a escalação do Rafinha também. Um jogador que talvez tenha ali a confiança do Conceição, mas é um atleta que é pouco efetivo quando a gente pensa em criar oportunidades de gol, quando a gente pensa em finalizar a gol, ele acaba deixando a desejar. E para essas opções, o treinador tem o próprio Lucas Tocantins, que todas as vezes que entra na partida tem feito diferença, tem conseguido se destacar, inclusive com gols, e o próprio Jefferson, também que entrou ontem no segundo tempo e acabou mudando ali o panorama da partida. Então são coisas que o técnico Felipe Conceição, repito, que é muito importante para essa campanha do Remo aí na Série B, precisa rever. Inclusive, já pensando ali na temporada do ano que vem, o Remo já começa a se movimentar nos bastidores para um processo de renovação com o técnico Felipe Conceição. As conversas já iniciaram, a diretoria do Remo tem esse interesse, o Conceição está muito adaptado ao clube do Remo, então acredito que seja uma boa estratégia do Leão Azul nesse processo aí, porque o Remo tem hoje, na minha opinião, um dos melhores treinadores dessa nova geração. Então, já pensando no ano que vem, renovar com o técnico Felipe Conceição é um ótimo princípio de planejamento. Com certeza.